Meus caros, não é novidade para ninguém que nós vivemos num mundo de vitrine e de recortes, não é mesmo? Seja por conta dos meios virtuais ou seja por conta dessa realidade, dessa cultura virtual que foi passando para nossos dias e nossas realidades também presenciais. Isso não é novidade para ninguém. Só que o que acontece é que esse tipo de cultura vai gerando um problema, que é o que eu chamo hoje aqui, e eu quero conversar com você hoje aqui, que é o que? Viciado em atenção. Pessoas, que pode ser você, infelizmente, que está viciado em chamar a atenção e ter atenção o tempo todo. Então, vamos conversar sobre isso, porque é uma coisa que eu venho percebendo muito, que é uma queixa muito frequente de mas ninguém me olha, e se eu for em tal lugar e ninguém perceber, e se eu ficar lá sozinha, e se eu fizer tal coisa, e se eu publicar alguma coisa e ninguém der like, porque eu estou sendo rejeitada, porque ninguém mais me responde, porque eu falei num grupo e a história caiu no absoluto nada, ninguém comentou, ninguém falou nada, eu acho que ninguém gosta de mim e assim por diante, tá bom? Essas coisas que passam na nossa cabeça invariavelmente, porque hoje em dia nós estamos sendo muito afetados por isso. Então vamos falar sobre vício em emoção. Em emoção não, em vício em atenção. Tá bom? Mas antes de qualquer coisa, não deixe de seguir o meu canal aqui. A maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos não seguem o meu canal. Então faça isso. Me dê essa atenção. Não vai custar nada. Essa realmente não vai custar nada. E com certeza não estou aqui só querendo chamar a atenção. Eu posso realmente te ajudar. Então é uma troca, tá bom? Sabe, quer sorrir, tem que fazer sorrir. Então me siga aqui, se quiser, liga ali a sineta que você vai receber notificações quando sair algum vídeo novo, que sai de segunda a sexta-feira aqui no meu canal, ok? Mas vamos lá. Pra gente começar a entender essa questão da atenção, é necessário a gente perceber que a atenção é bom, todo mundo gosta e é extremamente necessário. Ou seja, toda vez que nasce uma criança, né? Eu vou dar o exemplo aqui do Bentinho. Bentinho está com 4 meses, vocês já sabem, meu filho mais novo. E o que acontece é o quê? Antes ele ficava com aquele olhar assim do recém-nascido, né? Que não focava o olhar. Agora ele foca o olhar. Agora ele já está focando o olhar, é uma fofura. E o que acontece é que antigamente quando ele olhava para mim, ou olhava para alguma outra pessoa, eu tinha que fazer alguma interação para ele sorrir. Coisa linda também. Hoje em dia, hoje de manhã, eu fui acordar e falei, oi Bentinho, tudo bem? Ele já sorriu. Antes de eu sorrir, ele já sorriu. Ou seja, ali é um pequeno exemplo de que você passou, eu também passei, todo mundo passou, que é a atenção do outro. Então nós nascemos de relacionamentos, não é mesmo? Nós somos, né, a relação para você nascer, não sei se você sabe, Silvio, mas para você nascer teve que ter uma relação muito específica, você foi fecundado, então você nasceu. E quando você nasce, além da atenção física, da questão de nutrir a criança, obviamente nós também temos que dar o quê? Atenção de fato, atenção pessoal, não é mesmo? E assim como eu vejo ali o Bento, né, que ele é uma coisa que eu acho admirável, assim, toda vez que eu vejo uma criança, né, e eu sempre pensei nisso, sempre me admirei isso, tanto com o Joaquim, com o Inácio, que são os outros meus 2 filhos, quando eu olho, eu falo, é a minha esposa que sustenta, ela própria sustenta o nosso filho pequeno. Ou seja, tem essa coisa do sustento, a mãe, né, que dá de mamar e sustenta o seu filho. E a gente tem que pensar que emocionalmente é muito parecido. Nós também temos necessidades emocionais e essa necessidade emocional vai se dar por meio do que? Da atenção. A atenção que educa, a atenção que ensina, a atenção que afirma, a atenção que corrige. Muitas vezes a gente vê a correção, ou então essa coisa da educação, coisa e tal, que ela pode ser ruim, mas também é uma atenção. Um exemplo que eu dou aqui, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, assim, de adolescentes que tudo que elas gostariam é que tivesse um pai que falasse, você vai pra festa, 11h30 eu te busco. Você já deve ter ouvido falar isso. Tem muito adolescente que vai pra festa, o pai nem sabe que tá na festa, ele pode voltar a hora que quiser. Então a atenção, essa atenção como também um certo tipo de limite, também é necessário para a nossa formação como ser humano, né? O que acontece é que com o passar do tempo, além dessa atenção formativa da criança, chega-se um limite ali, quase entrando na adolescência, em que vira o quê? Meu pai, meu herói, né? A criança vê a mãe, vê o pai, quer agradar o pai, quer agradar a mãe. Então, pai, olha eu, pai. Então, às vezes aqui em casa acontece isso, tanto com o Joaquim de 6 quanto o Inácio com 3. Né? Teve um dia que o Inácio não queria descer do carro. Papai, não adiantava a mãe dele, né? A minha esposa, não adiantava a minha esposa ir lá e tirar ele de lá. Não, ele queria que fosse eu, certo?
E aí tem coisas, às vezes, que ele quer mostrar para mim. Às vezes o Joaquim quer mostrar algo para mim, não quer mostrar para minha esposa. E assim por diante. Então, tem esse ápice. Então, chega um certo momento que essa atenção, ela é muito direcionada. E ainda assim, vamos colocar assim, uma atenção formativa. A partir de um certo ponto, quando chega a adolescência, é como se o indivíduo já não quisesse mais essa atenção da família e vê que o mundo vai além das paredes da sua casa e da sua escola e começa a querer ter atenção social, atenção do grupo. É aí que o adolescente começa a fazer coisas que os pais nunca viram ele fazer. Ele é um com os amigos, outro em casa. Um exemplo que eu dou, que é muito engraçado, é quando o adolescente começa a receber um apelido, né? Sei lá, imagina, você chega com seu filho, o pessoal fala, ei, caveira, coisa e tal, tua mãe chegou. Caveira? Ai, mãe, meu apelido. Meu apelido. Ou seja, ele tem uma atenção daquele grupo. E às vezes a intenção daquele grupo se torna a coisa mais importante do mundo, em detrimento da família. Dane-se, se minha mãe gostou, se não gostou, não interessa. O que interessa é meus amigos. A gente já viu essa dinâmica também. Então o que acontece é o quê? A atenção, ela é necessária, ela tem esse caráter formativo, mas tem um problema. Porque eu não estou aqui, eu não sou psicólogo de adolescentes, né? Eu quero falar com você adulto. O que acontece é que, como a atenção é boa, a gente pode começar a desejar cada vez mais. E há uma semente disso na adolescência, né? Ou seja, o adolescente ele começa a fazer coisas que talvez ele não faria para poder agradar o grupo, para poder ter atenção. E muitas vezes ele pode se perder nesse caminho. E eu, sinceramente, né, vejo que tudo isso é natural. Talvez não seja tão bom, mas é natural. Todo mundo já passou por isso, eu já passei por isso e assim por diante. O que acontece é que quando nós viramos adultos, essa dinâmica deveria deixar de existir, mas ela não deixa, né? Ela não deixa. Por que ela não deixa? Porque temos um problema muito sério. A nossa cultura atual, ela evidencia demais essas dinâmicas infantis e acaba promovendo, sim, uma competição, uma comparação, uma insegurança e muitas vezes você pode acabar se sentindo muito perdido no meio de tudo isso. E é mais fácil, como eu sempre falei aqui, é muito mais fácil você querer aderir ao que a cultura, a hegemonia cultural fala, do que você querer ser um outsider, né? Ser uma resistência e viver por fora. Então é muito mais fácil e é muito mais tranquilo, é muito mais fácil de realizar e é muito mais visível que você tenha um Instagram e poste foto da sua família. Às vezes você nem sabe por quê, mas é que todo mundo tem, achei legal, bacana, vamos lá. Entende? É muito mais fácil fazer isso, você aderir à cultura. E o que acontece é que hoje em dia, o que eu venho percebendo, como eu falei no começo, são muitos adultos, homens barbados, mulheres feitas, que continuam com essa dinâmica de busca por atenção. E mais, viciados nessa busca por atenção. E aí a gente começa a ver o problema. Por quê? Eu falei aqui que existe a atenção formativa necessária. Mas quando nós nos tornamos adultos, ou você deveria se portar como um adulto, né, ser vivo? Quando a gente se torna um adulto, nós deveríamos começar a perceber que ter a atenção é interessante, mas ter uma personalidade também é. Então, o que a gente espera de um adulto maduro? Tá? Parênteses. Quando eu falo sobre maturidade, eu sempre coloco muito preto e branco, né? Existe o maduro e o imaturo, que é o que eu vou fazer aqui em diante. Só que, por favor, não existe só A e B. Existe um grande... No meio do caminho aí existe uma grande zona cinza, vamos dizer, 50 tons de cinza de maturidade. Então, eu só vou colocar isso como critério pedagógico, tá? Um critério didático aqui, para poder te mostrar como é que funciona isso, tá? Voltando. Quando a gente é adulto, o que acontece é, nós começamos a perceber o valor de termos uma vida, termos uma personalidade, termos uma identidade e nós queremos, obviamente, desenvolver essa identidade, essa personalidade no mundo. É claro que quando a gente vai desenvolver isso, a gente espera algum nível de atenção, mas qual nível de atenção? Qual a quantidade de atenção que a gente espera? Uma pessoa madura, ela deveria entender que eu quero ter atenção de pessoas que concordem comigo, eu quero ter atenção de pessoas que possam me ajudar, de pessoas que me façam eu crescer, entendeu? Por quê? Porque eu quero ser alguém no mundo. Então uma pessoa madura, o que ela vai fazer? Ela vai escolher um curso, vai escolher lá uma visão de mundo que engloba religião e política, ela vai ter gostos pessoais, ela vai fazer algumas atividades, coisa e tal, blá. E nesse caminho, possivelmente, ela vai encontrar alguém que também tem os mesmos gostos, coisa e tal, então ela vai ter a atenção dela. E então a gente vai perceber que ela consegue se satisfazer pessoalmente com as conquistas pessoais, ela consegue se suprir
autoatenção, vamos dizer assim, ela consegue se suprir com ela mesma e ao mesmo tempo fica feliz quando tem alguma atenção externa. Só que o problema é que hoje em dia essa realidade mudou demais. Essa realidade não funciona mais assim. O que nós fazemos, como nós não temos muitas referências, e a nossa cultura também, além de ela ser de vitrine e deixar a gente numa adolescência, é uma adolescência sem pai nem mãe, né? A cultura de hoje em dia não trata a gente como um adolescente com um pai presente, entendeu? Não, a cultura de hoje em dia é sem pai sem mãe, assim, seja quem você quiser, coisa e tal. E muitas vezes a pessoa não tem muito parâmetro, não sabe nem por onde começar. E o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a imitar os outros. Ela vai começar o que é bom, o que é legal. E ela vai ver o que chama mais atenção. Por quê? Se chama mais atenção, deve ser porque a maior parte das pessoas gosta, então eu vou fazer isso. E é aí que o pau tora. Tora socialmente e vai torar também, porque eu vou falar nesse vídeo ainda, afetivamente. Afetivamente. O que é o pau torando socialmente? É quando você, em vez de desenvolver a sua vida, ter coisas que você gosta de fazer, ter coisas que você se identifica e você afirmar no mundo, você começa a fazer o que você tira de média da nossa cultura, da sociedade. Então você vira o quê? Maria vai com as outras. Maria vai com as outras, nada mais é, ou João vai com as outras, para ninguém aqui se sentir ofendido, o João ou a Maria vai com as outras, nada mais é do que uma pessoa que adere a algum tipo de comportamento, coisa e tal, porque a maioria faz. Em busca de atenção, provando que tem uma insegurança pessoal. Não tem uma autoconfiança. É aí que começa esse vício pela atenção. Porque se de um lado eu estou reforçando a minha identidade e eu vejo valor nas minhas escolhas, por outro lado eu não vejo valor nas minhas escolhas, então eu preciso do outro para me confirmar. Eu já falei um pouco disso num vídeo que eu falo aqui sobre insegurança emocional. Mas o que acontece então é que eu preciso do outro para me confirmar. Eu não sei o que é bom. Então eu preciso da atenção do outro. E quando eu não tenho a atenção do outro, ou quando o outro me rejeita, isso para mim é o fim do mundo. Ou seja, assim como um bebê, assim como o Bento de 4 meses, meu filho, que se a Paula parar de dar mamar para ele, e ninguém mais dá mamar, ele vai acabar, obviamente, tendo vários danos, pelo amor de Deus, isso é só uma hipótese. Entende? Assim também a gente se sente. É como se... Nossa, né? É o que eu falo que assim, a solidão, ela é irmã da morte, né? Eu tô sozinho, eu tô esquecido, ninguém lembra de mim. Se eu morrer... Sabe? Parece aquelas ameaças de mãe. Se eu morrer, vai demorar 3 dias para me encontrar, porque ninguém me liga. Entende? E a gente não faz isso como uma mãe. A gente fala, meu Deus, a gente sofre com isso. Então a gente vai buscar o que é atenção externa, atenção. Enquanto eu tenho um olhar do outro, eu não estou sozinha. E se eu não estou sozinho, eu tenho valor. A partir do olhar do outro. Ou seja, eu não tenho valor. Eu preciso do outro para me dar valor. Para o outro me dar valor, para o outro me dar valor, para o outro me dar valor. E eu pareço o quê? Um buraco negro infindável, que nunca chega um certo momento em que vai ser completado e eu vou me sentir valorizado. Então esse é o problema. E a gente está nessa cultura em que valoriza isso. Quanto mais atenção você tiver, maior é a percepção de fora, quem não tem toda essa atenção, de que você vai se sentir bem. Né? Mas aí a gente vê, tipo aquele comediante, é o Whindersson Nunes, não, como é que é o nome dele? Aquele cara que tatuou a cara, coisa e tal. Meu, você pode ter bilhões, milhões, né? Ele não tem bilhões. Milhões de seguidores, você pode fazer sucesso, você pode fazer o seu show de stand-up comedy em estádio. Ainda assim você ter um buraco emocional, você ter dificuldade para lidar com algumas coisas. Por quê? Porque independente do externo, você precisa ter uma autoconfiança. Né? Eu fundei a terapia do bom senso, né? Eu falo que na terapia do bom senso tem que alcançar 4 objetivos: responsabilidade, autoconfiança, esperança e integração. Na cultura que nós temos hoje em dia, emocionalmente, nós não somos chamados a sermos responsáveis em todos os níveis possíveis. Sabe, só se vive uma vez, carpe diem, entende? Ou seja, pega, mas não se apega. Você vê, não tem responsabilidade. Autoconfiança, como eu falei, vocês sabem que não acontece. Esperança, hoje em dia a gente vê que é uma sociedade muito desesperada. Integração, então nem se fala. Você não tem uma vida integrada, entende? São partes. Eu sou um aqui, sou outro ali, sou outro ali. Mas principalmente essa parte da autoconfiança. A gente não consegue pelo outro desenvolver a nossa autoconfiança.
E aí você começa a perceber que, apesar de fazer muito, apesar de ter até às vezes atenção, você ainda se sente perdido interiormente. Enfim, esse vídeo era para falar sobre relacionamento, tá virando vídeo sobre maturidade. Porque uma coisa tá ligada com a outra. Mas eu já vou falar sobre relacionamento, tá? Já vou falar sobre relacionamento. O que acontece então é que essa tensão entre o que os outros querem que eu faça e o que eu quero fazer, num vício por atenção, já não interessa o que eu quero fazer. Eu tenho que dançar conforme a música. Entende? Eu não vou mais aprender a tocar um instrumento para eu mesmo fazer a música. Entende? Não, eu vou dançar conforme a música. O que estão pedindo hoje? E aí você vai criando um vício em atenção. Vício em atenção, vício em atenção. Uma coisa muito visível hoje em dia são tanto homens quanto mulheres, eu não vou aqui só falar das mulheres, tanto homens quanto mulheres, que você percebe que todo o Instagram dele, toda a postura dele, ou redes sociais, ou então a própria vida, é para que ele se coloque em evidência, para que as pessoas gostem dessa pessoa, para que as pessoas admirem. E, obviamente, qual que é a evidência mais fácil de conquistar? A evidência física. Então, o cara que está sempre galã, está sempre bonito, é um cara sempre sedutor, bababá, ou então fica tirando foto sem camisa e fica pá, sabe? Toda hora tem um ar assim, meio do me ame, me ame, me ame, entende? E do outro lado tem as mulheres, né? Claro, né? E dá-lhe decote, dá-lhe mini saia, e dá-lhe... Tem alguma coisa contra isso? Não tenho nada contra isso, sobre decote, mini saia. Eu só tenho um problema é o quê? Se você fica utilizando isso para chamar a atenção. É o clássico o quê? A geração do biscoito. Geração da biscoitagem, ou seja, tudo que eu puder te chamar de atenção, eu vou tentar chamar a atenção. É aquilo que eu falo no marketing, né? Que a galera usa aquele argumento, tem muito dinheiro na mesa, né? Para quem trabalha, né? Eu trabalho aqui com rede social, tem dinheiro na mesa. Alguém vai pegar esse dinheiro na mesa, mas o que eu tenho que fazer para pegar esse dinheiro na mesa? Será que eu quero fazer tudo? Então hoje em dia é isso, tem muitos olhares buscando alguém para se fixar. Então e se eu conseguir chamar o máximo desses olhares para mim? É impossível você conseguir fazer isso tendo uma vida saudável, tendo uma integração pessoal. É impossível você conseguir fazer isso. Por quê? Porque a partir do momento em que, se você quiser desenvolver a sua personalidade, você vai ter que se definir. Na hora que você definir, possivelmente você vai desagradar uma grande parcela e agradar outra parcela. Entende? Então, nesse sentido, vai sempre gerando essa tensão. O que eles querem que eu faça, o que eu quero fazer. Uma pessoa saudável, ela vai perceber que, em alguns momentos, seja vínculo social, seja algum lugar, a gente vai ter que fazer o que as pessoas querem, né? Se eu vou lá no jantar, no primeiro jantar na casa da minha nova namorada, é claro que eu vou ter que agir de uma maneira, né? Eu vou querer agradar, coisa e tal. Mas a minha vida não pode ser de agradar os outros. Senão eu realmente me perco. Eu perco a minha personalidade. Eu perco a minha sensação de identidade. E o que acontece é que com o passar do tempo, alguém que vai perdendo a sua noção de identidade e que vai, é esse o termo assim que eu vou usar, vai se prostituindo, no sentido de chamar a atenção, ou às vezes também no outro sentido, né? Meu senhor e minha senhora vão se prostituindo para ter a atenção tanto desejada. Chega um momento em que quando olha para trás, já também não tem muito o que resgatar, porque os últimos 5 anos, os últimos 10 anos foram correndo atrás dos outros para que os outros olhem para você. Eu olho para trás e falo, mas quem sou eu no final das contas? Então é claro que este movimento vai acabar gerando um dano. Assim como um vício em drogas, assim como um vício em masturbação, assim como um vício em jogos, o vício em atenção também vai gerar um dano. O dano da perda da identidade. E infelizmente, hoje em dia, nós automaticamente quase, e eu também falo por mim, automaticamente nós queremos ter o máximo de atenção e também nós damos muita atenção para os outros. É algo que eu já percebi, né? Agora que eu vou fazer um parênteses aqui. Eu trabalhava muito no Instagram, fazendo post, fazendo reels, essas coisas, até que faz 1 ano e pouco, aí, desde maio de 2024, eu vim aqui para o YouTube. E para mim é uma libertação. Porque quando eu vim para o YouTube, eu gravo meus vídeos, eu entro aqui no meu celular, vejo quais são os comentários, vejo ali as estatísticas e acabou. Eu não fico vendo os outros. E o que foi que eu percebi? O que eu percebi foi assim, cara, assim como eu ficava tentando chamar a atenção dos outros e tentando seguir as regras do Instagram, que é uma loucura,
e eu acabava falhando, me irritava muito mais o trabalho com o Instagram. É só um exemplo, tá, gente? Me irritava muito mais o trabalho com o Instagram. Até porque eu também ficava dando atenção para os outros. Então, quem muito dá atenção para os outros, também espera muito atenção ao redor. Hoje, que eu não dou muita atenção para os outros, de vez em quando eu dou uma olhada, porque eu entro no meu Instagram, não sei se você sabe, é só meme que tem naquilo lá, tá? Entra no meu Instagram, tá? Não é por nada que eu tenho apelido de rei dos memes. Entre lá, vá ver os stories. Todo dia só tem meme. Hoje em dia eu só faço isso. E o que eu comecei a perceber foi que quando eu saio do ciclo de dar atenção para o outro e ficar consumindo conteúdo dos outros, eu também paro de querer que aconteça o mesmo comigo. Eu comecei a me focar na minha própria vida. Então, esse exemplo que eu estou dando para você, assim, dessa minha mudança de Instagram para o YouTube recente, né, faz 1 ano e pouquinho, que me impactou nessa dinâmica com a rede social, é também algo que eu vejo como uma analogia que pode acontecer na vida. Então, é claro que uma pessoa que quer muita atenção fica reparando muito nos outros, dando atenção para os outros. Por quê? Porque quer saber o que o outro está fazendo para poder ocupar o lugar do outro. Isso vai ter uma fonte no negócio chamado desejo mimético, mas que eu não vou explicar para vocês. Um dia eu explico para vocês aqui. Mas o que acontece? Cada vez mais eu me sinto vazio e cada vez mais eu dependo do outro para eu me sentir cheio. E enquanto o olhar do outro está sobre mim, eu me sinto pleno. Mas a partir de um certo momento eu já não me sinto mais. E o que acontece é que essa dinâmica ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. E se em algum momento você se satisfazia com a atenção de 10 pessoas, daqui a pouco você vai precisar de 30, como uma droga, de 200, de 1000 pessoas. Já não basta mais fazer algo e receber 2 elogios. Eu quero fazer algo e receber 300 elogios. Entende? E o que mais me chama a atenção é que uma coisa é você ter um conteúdo, uma coisa é você fazer isso como antigamente as pessoas faziam com vitrine. Né? Toda pessoa que tem uma loja física quer que as pessoas depositem atenção na sua vitrine. Uma coisa é isso, mas muitas vezes não tem nenhum objetivo financeiro, não é nem para sustentar uma família, não é nem para defender uma causa, não é nada disso. É só para o quê? Eu me sentir satisfeito. Então pense nesse tipo de coisa. Pense nesse tipo de coisa. Até porque, em muitos momentos, eu vou ter que ser o sustento do outro. Eu vou ter que ser aquele que vai decidir pelo outro, vai ajudar o outro. Então eu preciso ter uma segurança em mim mesmo. Então eu preciso olhar para mim mesmo e eu consigo ver que, agora eu preciso seguir aquilo que eu acho necessário. Agora eu preciso seguir aquilo que eu acredito. Agora eu discordo de todos os meus amigos. Agora minha mãe está precisando de uma ajuda. E ela está desesperada, então eu preciso ter uma segurança pessoal. Agora, o meu amigo está me pedindo uma informação e o que eu faço? O que será que ele quer ouvir? Não, ele quer ouvir a sua opinião. Então o mundo, ele vai te pedir a sua opinião em várias vezes. O mundo vai te exigir que você dê conta da sua própria vida. Só que se eu fico viciado em atenção, eu nunca vou conseguir fazer nada desde que tenha atenção. É o clássico caso, não sei se é seu caso, minha senhora e meu senhor. Eu não vou para academia porque ninguém quer ir comigo. Mas por que não vai para academia? Não vai te fazer bem? Não consegue ir sozinha? Entende? E aí, esse vídeo também vai ficar muito longo, e aí no final das contas, quando a gente vai para os relacionamentos, você já entendeu, né? Porque os meus seguidores são as pessoas que só de me seguir já tá aqui com bom senso. Se você não me segue, servidor, deixa eu falar uma coisa. A maior parte das pessoas que assistem meu vídeo, elas não me seguem, tá? Então, eu acho isso um absurdo. Não basta ter bom senso num vídeo, tenha bom senso para tua vida, né? Quer sorrir, faça sorrir, me dê atenção, me siga aqui, tá bom? Então o que acontece é o quê? Eu tenho que perceber, né, que nos relacionamentos essa dinâmica é muito perigosa, porque eu vou ficar refém do outro. E o outro é o quê? É um namorado, é uma namorada, é uma amiga, é uma mãe. E aí vai cair em outra coisa que eu ainda vou falar, talvez essa semana, chamada em serial lover, a pessoa que não consegue ficar sozinha. Ela vai... É a mesma dinâmica do serial killer, né? Enquanto o serial killer vai matando uma pessoa atrás da outra, o serial lover vai consumindo um amor atrás do outro, entende? Não para. Porque eu sozinho não me basto. Então, assim, este é um grande problema. Este é um grande problema. Enfim, para a gente concluir aqui hoje, eu te faço duas perguntas sobre essa questão. Se você percebe, você está viciado em atenção em alguma área da sua vida? Você está mais para aqui para o maduro ou mais aqui para o imaturo? Como é que está essa dinâmica? Tá? Mas o que eu falo hoje aqui
São duas perguntinhas. A primeira coisa, o que você procura? Quando você procura a atenção do outro, o que você está procurando? O que você está procurando? Porque o que acontece é o quê? Quando nós nos tornamos viciados em atenção, é assim como uma pessoa às vezes é viciada em sexo, né? Já não importa mais o outro, importa que o outro me dê atenção. É o que muitas vezes a pessoa fala assim, chega na dinâmica, né, dessa cultura da internet, já não importa quem te deu like, mas a quantidade de pessoas. Então já não é mais a questão qualitativa, é a questão quantitativa. É por isso que dá um sentimento de solidão quando a gente começa a ficar viciado em atenção. Porque já não interessa o outro. Então eu nunca tenho um relacionamento humano. Eu nunca tenho. O outro é um objeto para mim. O outro é simplesmente um par de olhos que vai olhar para mim, vai me dar a atenção necessária. Já não interessa mais se o outro é uma pessoa inteligente, é uma pessoa legal, Não interessa. Entende? Então a primeira coisa, né? Eu até antecipei a segunda pergunta. A primeira coisa é o que você procura. O que você procura de fato? Você está querendo um relacionamento amoroso? Você está querendo um amigo? O que você procura de fato? E a segunda coisa, que eu acabei antecipando um pouquinho, é quem você procura? Quem você quer que te dê atenção? Nós precisamos melhorar a qualidade dessa busca. Nós precisamos disso. Vamos dar um exemplo. Quando eu estou aqui gravando meus vídeos, coisa e tal, tem pessoas que me elogiam, tem pessoas que falam, pô, Jota, que legal, que bacana, coisa e tal, que eu fico muito feliz, porque são pessoas que eu admiro. Eu não estou fazendo os vídeos para essas pessoas, mas quando elas me falam, pô, legal, bacana, valeu. E às vezes assim, amigos. Recentemente, eu nem sei se você está aí, meu irmão, esses dias assim, meu irmão comentou num vídeo meu, falou, meu irmão assistindo meus vídeos. Ou seja, quem está? Qual que é essa pessoa que está me vendo? Entende? Ou para mim tanto faz quem me assiste, tanto faz. Entende? Tanto faz quem me dê atenção, tanto faz quem está me escutando, sabe? Sabe aquela pessoa que não para de falar, que conversa com o porteiro, parece que assim, se ela parar de conversar com o porteiro, começar a conversar com o cara do correio, ela continua o assunto. Não interessa, eu só preciso de alguém prestando atenção. Às vezes a gente vira isso, assim, a velha é maluca, entende? O velho é maluco, que fala sozinho se bobear. Tá? Então também é isso, assim, o que a gente precisa pensar é isso. O que eu procuro? Qual atenção eu procuro? E por outro lado, atenção de quem? De quem? Porque você, mulher, que às vezes está querendo chamar atenção, na verdade você está querendo chamar atenção para ter o amor de alguém, você não está encontrando o amor de alguém. Então você está se contentando com as pequenas migalhas de várias pessoas para ver se juntando todas as migalhas dá um pão inteiro. Mas você junta todas as migalhas não dá nenhuma não dá nem uma casca de pão, entende? Entende? Não dá nem um miolo de pão. Então às vezes é isso, você tem que olhar e falar assim, o que é que eu estou procurando? O que é que eu quero? Eu gravei um vídeo agora, que é um manifesto meu mesmo, que faz tempo que eu estou pensando. Vou até botar uma plaquinha do lado dessa daqui. Que é o quê? Por uma vida intencional, tem que ter intenção. Então aqui, essa questão da vida intencional, o que você está procurando? Qual é a sua intenção com o que você está fazendo? O que você está querendo chamar atenção? Por outro lado, de quem você está querendo chamar atenção? Então pensa nessas coisas. Para não entrar nesta dinâmica emocional infindável. E que cada vez ela se torna mais insuficiente, cada vez você vai perdendo a identidade, cada vez as pessoas que você está se relacionando não tem nada a ver com você, entende? Pelo menos eu estou ganhando um carinho, pelo menos eu estou ganhando atenção, né? Homens têm muito disso com a questão sexual, pelo menos eu estou transando, mas com quem que você está transando? Para os homens, eu acho que um filme que é muito bom para os homens é assistir um filme chamado Shame, né? S-H-A-M-E, Shame, tá? E um filme que é pesado, são dois filmes que é pesados, mas fala um pouco sobre isso, tá? Realmente eu poderia ter pensado em outro filme, mas enfim, são dois filmes chamados Ninfomaníaca. Mas é filme de adulto mesmo, tá? É aquela indicação de psicólogo que você tem que assistir. O Shame também é pesado. Ou seja, é muito essa coisa do vício. O vício pela atenção, o vício pela... Entende? E os dois, no final das contas, estão relacionados com o sexo. Mas é bom vocês terem isso no imaginário. E os dois geram um certo tipo de aversão, assim, tá? Fazia tempo que eu não falava desses filmes aí, né? Faz tempo que eu não faço até, inclusive, podcast com análise de filme. Acho que agora eu consigo. Né? Porque agora eu tô
Graças aí meu amigo Elton Luiz, é o guru da internet. Na verdade, eu tô com uma agência de YouTube que ele formou, assim, então agora quem edita, quem faz a legenda, quem faz as capas, não sou mais eu. Obrigado, senhor. Valeu, obrigado você também que me deu atenção. Então agora tem mais tempo, talvez eu vou pensar se eu volto com o canal dos filmes, acho que é interessante, né? Tem muita coisa que foi legal lá. Mas enfim, voltando, tá? Então, se de um lado a mulher tem essa atenção, muitas vezes a atenção do olhar, né? O homem às vezes assim, ele fica na quantidade, quanto que eu tô conseguindo chamar, quanto que eu tô conseguindo pegar a mulher. Esses dias eu vi um cara que fala assim, conquiste qualquer mulher em 60 segundos. Eu falei, mas que mulher é essa? Porra, 60 segundos, meu amigo, que é isso? Entende? Mas enfim, o que você procura? O que você está procurando e quem você procura, tá? Vamos melhorar essa busca. E aí, mais pra frente, eu vou falar sobre solidão, vou falar sobre serial love, vou falar sobre isso que vai dialogar com esse vídeo aqui. Então fica nisso, pensa nisso e a gente conversa mais pra frente. E claro, não deixe de fazer seu comentário aqui embaixo, não deixe de dar like nesse vídeo e espalhe a palavra dos bons sensos corações que precisam. Com certeza tem muita gente que está precisando ouvir falar sobre esse negócio do vício em atenção, porque está muito viciado em atenção, tá? Está correndo atrás de muita e perdeu a sua própria identidade. Isso também é uma coisa que dá para falar mais para frente, né? Essa construção da nossa identidade, como que funciona essa construção do ego. Acho que é interessante, né? Mas vamos lá, temos muito o que falar e temos muito bom senso para levar para a vida das pessoas. É isso, eu encerro por aqui, obrigado pela sua atenção. E a gente se vê nos próximos. Eu espero te ver nos próximos. Não me abandone, por favor. Né? A gente espera te ver nos próximos. Eu prometo que eu trago bom senso. Eu não prometo que eu faço tudo pela sua atenção. Mas bom senso eu trago, tá bom? Um abraço e tchau.